pela primeira vez. Tem alguém aqui da primeira vez ou não? Olha, primeira vez. As minhas duas queridas lá atrás, né, da primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa casa e que Jesus possa ficar bem pertinho de vocês também, viu, meus amores? Hoje, a lição que caiu para nós do Evangelho é o suicídio e a loucura. Se vocês prestarem atenção antes de eu ler o trechinho, no mundo todo está um verdadeiro caos com essa depressão e com os suicídios, né? Até entre famosos, a gente conhece várias pessoas que estão, a gente aqui na Casa da Prece recebe muito recados das pessoas que estão querendo se suicidar, né? Com intenção de suicídio. Então eu quero que hoje, especialmente hoje, vocês prestem bastante atenção na leitura do Evangelho, o que Jesus falou sobre isso, e depois com o comentário do Celso. Para que, Nice? Nós estamos aqui, nós não estamos pensando em suicídio. Espero que ninguém aqui esteja com esse pensamento. Mas o que a gente fala sobre isso? A nossa ajuda às outras pessoas que estão assim. A nossa conversa, o nosso amparo para quem está com este pensamento. Então vamos prestar atenção muito hoje para que a gente possa ajudar nossos irmãozinhos. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre é pela fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura, devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, se pois, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reverses e as decepções que o teria desesperado em outras circunstâncias. É evidente que esta força que coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que sem ela o teria perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio. Executando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, é que se pode chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia, e de ser melhor nos dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê o termo os seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê o termo disto com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou numa palavra, as ideias materialistas, são as maiores estimulantes ao suicídio. Trazem a covardia. Moral. Quando se vê homens de ciências se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que essas não têm nada a esperar após a morte. Não se está trazendo, junto dessa consequência, a de que, se são infelizes, não tem nada melhor a fazer do que se matar. O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação pode oferecer
esperança pode dar-lhes? Nada além do nada. Do que é preciso concluir que se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade, não sendo mais permitido a dúvida com o espiritismo. O aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além túmulo, mas sem condições totalmente diferentes. Daí a paciência, a resignação, que naturalmente afasta a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. Então, a gente, desse trechinho tem mais. Depois, se vocês quiserem chegar em casa e ler o restante, vocês podem ler, que é muito bonita essa página do Evangelho. Então, o que a gente pensa sobre isso? Em rápidas palavrinhas minhas. A situação mundial, a situação do ser humano, ela se complica de uma tal forma com as pressões, seja material ou espiritual, de todas as ordens. A gente sente uma pressão muito forte. A gente sente que tudo ao nosso derredor nos levam para um caminho difícil, complicado. Tem hora que a gente fala, a gente mesmo sente que a gente fala, meu Deus, que difícil que está, parece que eu não estou tendo saída. Você começa a procurar uma saída pelos seus problemas, tanto financeiro como de toda a espécie. Cada um tem ali um problema que atinge a nossa vida, que atinge a nossa moral, que dá uma dificuldade muito grande na nossa sobrevivência. Então, o que a gente pensa? Cada um procura de uma forma melhor aquela saída. Os fortes, os que têm fé, os que acreditam numa moral além dessa nossa, do mundo, do material, ele consegue dar uma equilibrada na sua vida. Mas aqueles que estão desequilibrados espiritualmente, que tem uma doença que o assola, que está com dificuldade material, né? Aquele que está com outro problema e ele já é um pouco debilitado espiritualmente, eu digo isso, porque moralmente nós podemos ser muito debilitados, mas se o nosso espiritual equivale àquilo, a gente consegue vencer o nosso moral. O que a gente não consegue vencer é o nosso desequilíbrio espiritual. Esse é complicado. Se você está desequilibrado de qualquer forma no espiritual, é difícil a gente conter a nossa moral. Então, sempre é pedido nos evangelhos, nas leituras espíritas, que nós temos que andar com as duas asas equilibradas. Nem subir muito a espiritual e cair a moral, e nem subir muito a moral e cair a espiritual, que daí se torna um campo difícil da gente conseguir se equilibrar. E nessa história toda, o que acontece? Aqueles que estão fracos espiritualmente, os obsessores aproveitam dessa oportunidade. Eu estou fraca espiritualmente, o que eu atraio? Espíritos fracos espiritualmente, na mesma vibração espiritual que eu estou. Eles aconchegam-se em mim e o que acontece? Eles me intuem. Se você está fraca, tira a vida, se mata.
Tem uma pessoa, menina, gente, não é gente de idade não, é menina com 19 anos de idade, que eu estou conversando muito com ela. Deus vai me orientar, que eu já estou conseguindo tirar isso da cabeça dela. Ela está com pensamento de suicídio. E o Celso também tem um rapaz, né, Celso? Com um pensamento de suicídio, um rapaz novinho. O que acontece? Ela diz para mim, Dona Nice, direto essa voz na minha cabeça falando, se mata. Por que você não acaba com a tua vida? Tua vida é muito ruim. Olha o estado que você está. O que é isso? Obsessão espiritual. Por isso que eu digo, se nós estiver fortificado no espiritual, eles não aconchegam em nós não damos essa abertura para que eles aconcheguem no nosso pensamento, no nosso espírito. Mas se nós estamos fracos, eles vêm e intuem para que, além dos nossos problemas, que já é gerado no dia a dia, eles intuem mais isso na nossa cabeça. Acaba com a tua vida, acaba com esse sofrimento, acaba com a sua vida. Imagina se nós não tenhamos esta palavra do Evangelho de Jesus, que a vida não acaba, que a vida é eterna. O que a gente faz? Tira a vida mesmo, porque não é? Ela fala, que objetivo meu é esse de eu estar aqui para quê? Então, é o Evangelho, é a fé em Jesus, é a fé na nossa vida, além de tudo, que não termina, só termina o corpo no túmulo. O resto é brilhoso para a espiritualidade, a gente se suicida. E agora eu vou deixar para o Celso falar um pouquinho, tá bom? É bem isso mesmo. As pessoas, quando estão muito perturbadas espiritualmente, elas acham que colocando um fim aqui na terra, na carne, os problemas vão eliminá-la em cima do mundo espiritual, né? E aí que os problemas vão estar começando no mundo espiritual, né? Às vezes a pessoa chega e fala, eu vou dar um final da minha vida está muito ruim, eu perdi o meu marido, eu perdi minha empresa, eu perdi minha casa, eu perdi meu carro, então eu vou dar um final da minha vida, achando que vai se libertar de tudo isso aqui, né? O Evangelho fala, quem faz isso é uma grande covardia, quem se suicida, porque está o quê? Fugindo dos problemas que a gente tem que enfrentar aqui na terra, fugindo das provações que nós temos que passar aqui na terra, porque nós temos que passar certas provações, é eu que tenho que passar, não, o outro não vai poder passar por mim. Então o que eu tenho que fazer? Se curvar a Deus, me ajoelhar, ou falar com Deus, não importa a forma, e pedir a Deus a força que nós precisamos. Precisamos pedir a Deus que nos sustente naquele momento de provação difícil. Não é eu me matando, não é eu me suicidando que vai resolver o problema. Quem sabe para onde a gente vai depois de um suicídio? Né? Nós estamos cansados de ver aqui na sessão mediúnica espíritos que suicidaram, a condição que eles chegam aqui na mesa muitas vezes. Os médiums estão aqui, não deixam mentir. Os que tomam veneno chegam aqui com aquela falta de ar, com a garganta seca, aquele desespero, que não consegue respirar. E os que se enforcam, né? Os que se enforcam, acho que são os piores, que eu acho que são os piores. Quando chega aqui na mesa mediúnica, a forma que eles chegam aqui no trabalho mediúnico, não consegue respirar, sente a corda ainda cortando a garganta, não consegue respirar, não consegue falar, né, nisso? Nem às vezes a gente fica com tanta piedade, a gente fica, que a gente quer dar até um pouquinho de água para aquela entidade, para aliviar a dor. Nem a água o espírito não consegue descer na garganta, não consegue engolir, né? E sem falar que os mensageiros falam, e eles também falam, o lugar que eles ficam quando eles se suicidam. Para onde que eles vão? Eles vão para o lodo. Eles vão em grutas úmidas, lugar nas profundezas, úmida, fética, né? Onde chora e ninguém escuta, onde teve o arrependimento daquilo que fez, sofre muito. Uma vez eu estava num trabalho mediúnico, noutra casa espírita, eu vi foi atendido um espírito, uma moça, que essa moça se enfiou debaixo do trem, essa moça se enfiou. Então, esse espírito, ele sentia como se fosse assim,
como a gente coloca um filme e volta para dar replay, sabe? Toda vez que o trem vinha, ela sentia o trem quebrando ela, o trem quebrando os ossos dela. Aquele que ele disse, viu? Também falou que sentiu o trem. Exatamente. Então ficou tipo assim, como um negócio que não foi para frente nem para trás. Ela parou naquilo, o espírito dela parou. Sentia o trem quebrando os ossos dela. E ela chegou num trabalho mediúnico, numa condição que eu vou falar para vocês, hein? Que eu nunca vi igual. Então a gente acha assim que, vou me matar, acabou. Não. Vai apenas começar o sofrimento. O que estava sofrendo aqui na Terra não é nem uma gotinha do que vão passar no mundo espiritual, pelas informações que os espíritos nos trazem, pelo que nós já vimos aqui na casa espírita, em outras casas espíritas. E então, uma vez também, era um domingo, até a gente estava indo almoçar na casa da dona Célia um domingo, quando vocês moravam lá no alto da Boa Vista. Eu vi um movimento assim de um povo ali perto daquela mata lá da entrada da cidade, ali em frente à Chácara Rolândia, e eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, uma moça se suicidou, se matou ali, né? Diz que onde a moça subiu, na árvore que a moça subiu, nem os bombeiros não conseguiram subir. Na árvore, e era um dia de chuva, estava chovendo, estava liso, onde ela subiu, nem os bombeiros conseguiam subir para cortar a corda dela. E quando conseguiram cortar a corda, aquela que desceram ela no chão, na terra, o seu Joaquim do Centro Espírita Maria de Nazaré chegou lá, estava lá, o seu Joaquim chegou e foi fazer uma prece por elas, que a única palavra que ela falou era deixa, sabe, falou deixa, quer dizer, se arrependeu, não dava para fazer mais nada, né? Então ela se arrependeu naquela hora. E o que a Anice falou, é verdade o que a Anice falou. As trevas é tão poderosa, a tentação é tão poderosa, os espíritos sombrios, que eles fazem coisa que a gente não teria coragem de fazer aquilo. Então já dominou, já é uma possessão em cima muitas vezes. Você não vê gente que se mata por nada, a gente nossa, não acredita que esse cara se matou por isso. Não tem umas coisas assim? Nossa, mas tão simples de resolver, né? A gente pensa, nossa, tão simples de resolver esse caso, por que o cara fez isso? E então o que é? Já é um domínio espiritual que a pessoa já tem. A pessoa já não controla mais a mente. A pessoa já não controla mais o espírito, a pessoa não controla mais porque já está dominada, já está contaminada. Porque no mundo espiritual existe legiões, espírito específico para isso. Tem no mundo espiritual. Tem aquele espírito específico para deixar uma pessoa doente. Tem as falanges que deixam as pessoas doentes. Tem aquelas falanges próprias para nós. Eu vou entrar na vida dessa pessoa e agora vou começar a colocar coisa na cabeça dela para ela se matar. E vai indo com a pressão, é tão grande, a pressão espiritual é tão grande que a pessoa não aguenta mesmo, a pessoa não aguenta uma pressão espiritual. Se ela não busca uma ajuda, não importa se é num centro espírita, se é numa igreja, se é não importa onde que seja a ajuda. Portanto, ela tem que ser forte ali, não é? Porque se ela for deixando se dominar, daqui a pouco ela não tem mais, quando ela já não é ela mais, né? Já cai numa cama, já vem a depressão, né? Já vem a depressão, né? Já vem as ideias de suicídio, Então a gente vê assim que para Deus nada é impossível, para Deus é. O Anísio falou, todos nós temos nossos problemas. Quem não tem problema? Todo mundo tem seu problema. Tem dia que a gente está mais animado, tem dia que a gente está mais cabisbaixo, mais desanimadinho, né? Mas a gente tem certeza que o desânimo vai passar uma hora. Tem dia que acontece um problema grande com a gente se desespera, mas de repente fala, não, deixa eu acalmar aqui, para ver que solução que eu vou tomar, não é? Vai se acalmar, vai ler um trechinho do Evangelho, vai falar com Deus, vai fazer uma prece, para passar aquilo, para a gente não deixar aquele problema virar um tormento na sua cabeça. Porque senão a gente vai deixando ele virar tormento, e aí é onde que tem, né, um suicídio, onde que tem, né, onde que a pessoa acaba se matando. Eu estava ouvindo na televisão esses dias, não sei se vocês ouviram, por dia no Brasil, a faixa do suicídio é 35 pessoas por dia no Brasil.
Semana passada eu estava vendo isso ainda. Ah, é um absurdo. Por dia, 35 pessoas se matam por dia. E depois a pessoa perde toda a oportunidade dela que ela teve na Terra. Porque nós estamos aqui na Terra, algum objetivo a gente tem. Não foi à toa que nós viemos na Terra, como se diz os Espíritos. Vocês não vieram aqui só para passear. Nós não estamos na Terra só para passear. Algum objetivo tem que nós estarmos aqui. Alguma coisa maior tem para nós estarmos aqui na Terra. E se a gente joga fora essa oportunidade, a gente não sabe de novo quando a gente vai ter outra oportunidade de reencarnar. Muitas vezes a gente vê pessoas, criança que nasce às vezes tão deformada, não é, Nice? Às vezes tão sem braço, às vezes tão sem pernas, muitas vezes, ou às vezes já nasce com problemas nas cordas vocais, já nasce com câncer, com tudo. O que é isso? Resultado lá de trás. Resultado, muitas vezes, de um suicídio, um envenenamento. Outro dia eu conversei com uma pessoa, a criança, nenenzinho de tudo, já tem problema no estômago, vai ter que operar. A mãe se conformava, falou assim, mas por que isso, César? Por quê? Por quê? Eu não falei para a mãe o que era, mas no fundo a gente sabe, é um suicida, com certeza, né? E tem pessoas que têm tendência a suicídio tem pessoas. Eu conheço uma família ali de Sabáudia, uma vez que eu conversei com eles, que eles vieram me procurar, só de suicídio de filhos já foram 4 que se mataram. De filho. Uma foi veneno de soja, o outro se enforcou, a outra foi para a praia, chegou na praia e se matou. Se matou. Então tem família, parece que já vem já com pessoas com um propósito, com vontade de suicídio, né? Então a gente tem que pedir muito a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, que afasta isso da nossa família, que afasta isso de nós, né? Que não deixe as trevas, não deixe os maus espíritos nos rondar, nem a nossa casa, nem nossa família. Eu atendi um caso uma vez em casa, há uns 8 anos atrás, creio eu. A mãe levou um rapaz em casa, que o rapaz queria suicidar também. Então o negócio dele era bater de moto. Direto esse menino chegava em casa quebrado, ela estava dormindo, o telefone tocava, que ele tinha se acidentado, que ele tinha se machucado, coisa e tal, papapá. E um dia eu estava atendendo essa mulher em casa, o telefone dela toca, que o menino tinha sofrido um acidente ali em frente ao parque de exposição em Londrina. Ela estava lá em casa. Eu falei, olha, nós vamos fazer um trabalho de desobsessão. Nós vamos começar a levar o nome dele no centro, vamos começar a vibrar para ele, fazer oração, fazer vibração para ele lá no centro. E eu aqui em casa também, sempre que eu posso, eu vou fazer vibração para ele. Aí, do nada, o rapaz virou evangélico, frequentou a igreja evangélica, coisa e tal, mudou totalmente a vida. Mas só para chegar no que eu queria. Nesse um mês que eu atendi essa mulher, nesse um mês, eu creio que foi espiritual. Depois o espírito falaram que fiquei realmente. Minhas 4 cachorras morreram, de forma todas trágicas. As minhas cachorras, vocês lembram das cachorras lá de casa? Minhas 4 cachorras, num mês. Então o que aconteceu? Os espíritos não conseguiram me atacar, devido à proteção espiritual que a gente tem, mas as minhas 4 cachorras deu um câncer nelas, e uma matou a outra, no dente. E 3 foram câncer, num mês. Começaram a surgir tumores, sair para fora, trazer para fora, tumores. Então o que aconteceu? Então disse que aquela equipe espiritual ficou muito brava, ficou muito descontrolada comigo, porque eu estava ajudando essa família. Então os espíritos me orientaram para me fazer toda noite a prece de Cáritas no fundo do quintal, no fundo do canil, nos cantos escuros do meu quintal, para me fazer a prece de Cáritas. Então toda noite eu ia lá e fazia a prece de Cáritas no meu quintal. É importante vocês fazerem a prece de Cáritas em casa também. Afasta muita tentação, afasta muita perturbação na prece de Cáritas. Então, aí esses espíritos conseguiram ser atendidos, né? Esses espíritos conseguiram ser atendidos também,
E o rapaz, o rumo que ele tomou, ele virou um evangélico daqueles bem ortodoxos mesmo, né? Aí a mãe dele fala, você não queria que virasse evangélico? Eu falei pra ela, pô, então você não queria que ficasse na rua de moto? Não é? Que bom que virou evangélico, eu falei pra ela, né? Que bom, né? Que virou evangélico, né? Então vai entender, né, seus humildes povo, né? O caminho que os espíritos achou pra ele, que Deus achou, hein? Se enfiar ele naquelas igrejinhas bem pentecostal mesmo, evangélica. Ele se encontrou lá, então deixa ele lá, melhor que ele tá na rua, né? Zanzando pra lá e pra cá, né? Então a gente vê assim que eles, os espíritos sofredores, são muito articulosos, os obsessores são muito articulosos, eles maquinam muito, eles trabalham muito também, eles trabalham muito, os espíritos obsessores, né? E então eu digo assim, por isso que a gente tem que estar sempre com o Evangelho em casa, ou a Bíblia que seja, fazer as nossas preces todos os dias, fazer nossas orações, não sofrer por coisa da matéria, não sofrer porque perdeu um carro, não sofrer porque perdeu uma casa, não sofrer porque perdeu isso e aquilo, porque de repente isso aí é uma brecha que eles já acham já, para começar a colocar coisas na nossa cabeça. Começar a colocar coisas na nossa cabeça, colocar coisas na nossa cabeça. Então nós temos que ser muito forte, nós temos que ser. Não é fácil ser forte aqui na Terra, não é fácil, mas também não é impossível a gente ser forte aqui na Terra. Temos que ter uma fé inabalável em Deus, nós temos que ter, que Ele pode tudo nas nossas vidas, né? Ele pode tudo, o Senhor pode nas nossas vidas. E pedir, eu falo mais uma vez para Deus, que nos proteja desses pensamentos negativos, quando a gente está triste, né? Pedir para Jesus, Ele que é o médico dos médicos, Ele que é o médico das almas, que afaste esse sentimento da nossa vida, dos nossos pensamentos. E se tem alguém aqui, que tem alguém da família que suicidou, faça prece por essa pessoa todos os dias, porque ele só vai sair do vale dos suicidas, segundo um mensageiro do Dr. Bezerra de Menezes, que a Maria de Nazaré, Nossa Senhora, que é encarregada do vale de tirar aquele suicida do vale dos suicidas. No mundo espiritual tem um lugar que chama Vale dos Suicidas. No mundo espiritual tem. Então ia para lá que vai muitos espíritos suicidas, que existiu aquele filme de Nosso Lar. Vocês viram no começo, quando André Luiz estava lá naquele pântano, naquele charco, é mais ou menos aquilo lá. E Nossa Senhora, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, Nossa Senhora ela tem uma equipe muito grande. Nossa Senhora tem os médicos espirituais e a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que coordena para buscar, para tirar esses espíritos de lá, porque ninguém consegue tirar, só Nossa Senhora que tira esses espíritos de lá. E quando eles saem de lá, manifestam no centro alguma coisa, porque já foi resgatado, eles chegam no centro dessa forma que a gente já assusta. Imagina antes, então, que quando eles chegam no centro, Nice, já estão melhorados 90%. Já passaram, né, por um tratamento. Já passaram por um tratamento, então eles precisam passar de novo para a Terra, rápido, para voltar para o mundo espiritual, mas aquele sofrimento que a gente veja deles aqui na mesa, que não é nada em vista do que eles passaram lá. Então, que nessa noite os espíritos de luz possam abençoar todos os espíritos suicidas, né? Se tiver alguém aqui que tem alguém suicida na família também, no meio da noite de hoje, faça prece por essa pessoa, peça a Deus, a Nossa Senhora, que tire ele de lá, porque ele também só vai sair de lá se ele querer, através da oração, pedir a Deus, de perdão a Deus, e ele só vai sair daquele lugar, do vale dos suicidas, se ele quiser sair. Se ele não quiser sair, ele não sai, fica lá eternamente, 200 anos, 300 anos, fica lá. Então, que Deus, nosso Pai, nos fortaleça cada dia mais a nossa fé, a nossa coragem de lutar aqui fora, que não é fácil a gente lutar na terra, mas, como eu digo sempre, mas para Deus nada é impossível. Mesmo que tem dia a gente balança, mas a gente não vai cair. Mesmo que tem dia que dá desânimo na gente, mas a gente levanta. A gente tem que ter a certeza que amanhã será outro dia. Amanhã pode acontecer tudo diferente em nossas vidas.
E pedir sempre para Jesus, Ele que é o médico dos médicos, Ele que é o médico das almas, né? Que nos socorra sempre, que nos fortaleça sempre a nossa fé em Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho de passe. Vou pedir que a Anice faça a prece.